sou o professor Tiago Lucena, eu sou um pesquisador que reside aqui no Paraná, sou professor e pesquisador da Universidade Estadual de Maringá, na UEM. A gente residindo aí no Brasil, né, um país que, apesar de todos os problemas, é reconhecido como tendo um dos melhores pesquisadores e cientistas do mundo, mesmo quando não estão aqui, né, e eles são, às vezes, líderes e pesquisam em outras universidades e grandes centros de pesquisa ao redor do mundo, né, eu acho que é um motivo que a gente tem que se orgulhar bastante. Eu gosto de pensar que eu faço ciência, né, e pesquiso, né, aí sobre diversas coisas do campo mais da comunicação e do multimeios. Essa palavra ciência significa scientia, né, em latim, que é conhecimento. Por isso que a gente às vezes usa o termo, né, tomei ciência ou tive ciência de alguma coisa. A gente está querendo falar que teve conhecimento, né, aí a raiz da palavra. E a ciência é um campo que busca aí, explicar e conhecer as coisas, né, os fenômenos. Esses fenômenos podem ser sociais, podem ser naturais, biológicos, né, de diversas naturezas. Então, os cientistas, né, fazem perguntas, né, e buscam responder a elas, e essas perguntas podem ser variadas, podem, sei lá, qual é o padrão de comportamento das formigas, porque que nessa região do Paraná, né, se comparado às outras regiões do mundo, se a gente passar uma linha como no mapa mundi, né, aqui tem mais chuvas, um, e a gente é mais bem afortunado do que talvez as regiões de deserto da Namíbia, da Austrália, né, o que explicaria essa precipitação de chuva nessa região maior do que em outras regiões que são desertos, por que a desigualdade aumenta, como detectar o coronavírus, né? Então são perguntas diversas que os cientistas fazem e buscam responder, né? E as perguntas que me interessam são do campo da comunicação, da arte e de multimeios, né? Então eu tento entender um pouco dos emojis. Será que a gente consegue saber o estado emocional do usuário, né, na internet, nas redes sociais, com base nos emojis que eles utilizam? Será que o WhatsApp ele é eficiente para a gente trabalhar com educação em saúde, né, ensinar as pessoas sobre aspectos de saúde usando o WhatsApp? Enfim, avaliar algumas campanhas, né, da área de comunicação em saúde. E essas, né, na verdade, o que me move como pesquisador e como professor também é a curiosidade, né? Na verdade, eu acredito que é o que move tanto artistas quanto cientistas, né? Todo cientista ele é muito curioso. Na verdade, eu brinco que todo cientista tem um DNA daquela vizinha fofoqueira que a gente tem, que a gente conhece às vezes, né? Mas o cientista, diferente da nossa vizinha, ele tem um modo diferente de observar, né? Ele se vale aí de uma metodologia, né? Que é um conjunto de regras, são caminhos com as quais ele deve seguir para chegar ao resultado e para tentar explicar ou ter alguma resposta, né? E aí, quando ele faz isso, né, ele tende a compartilhar esse conhecimento, né, essa ciência dele. E isso tem métodos, tem caminhos diversos, né, para a gente compartilhar, e a publicação científica é uma delas, mas a gente pode ampliar isso e fazer com que também os resultados sejam compreendidos pelo maior número de pessoas possível, né? E aí é uma da função que eu acredito aqui do projeto Conexão Ciência, né? Eu acho que é esse espírito, né, como professor aí que eu tento estimular nos alunos. Acho que a gente precisa formar, né, esse espírito curioso em jovens, como a gente faz um projeto aqui na formação, né, universitária. Né, aqui a gente tenta formar um comunicador que também preste atenção nessa dimensão da comunicação e divulgação para a ciência ou científica, né? Eu acredito que o espírito da curiosidade deve ser estimulado, né, e reforçado também nas crianças, né? Então, para finalizar aqui, até para reforçar um pouco a forma como eu penso, né, e a formação que eu tive também em artes, eu gosto de trazer uma referência que é muito cara, né, muito interessante para se pensar tanto na ciência como na formação para a ciência e para a arte, né? Trata-se desse quadro que é bem conhecido, é um quadro do Rembrandt, né, um artista holandês, 1632, chamado A Lição de Anatomia do Dr. Tulp. E é uma pintura a óleo que pega muito bem o espírito de curiosidade que eu estou falando, né? O olhar curioso dos estudantes de anatomia durante essa aula, né, para aprender sobre o corpo.
e a necessidade dos artistas que muitas vezes estavam juntos nessas aulas, né? Essas aulas de anatomia às vezes eram praticamente um teatro, né? Assim, era um espetáculo que eram vistos tanto por artistas como cientistas, né? Como estudantes ali. E eles olhavam isso para entender as ligações, os elementos entre o corpo, né, entre os músculos, ali, enfim, os elementos anatômicos. E essas ilustrações feitas pelos artistas eram publicadas, o que aí auxiliava também para a educação e para a divulgação da ciência. Né? As pessoas aprendiam com isso. Né? Então a curiosidade era o que movia, né, e move muitos artistas e cientistas, e eu acho que é com esse espírito que a gente deve caminhar, né? Deve formar, né? Formar para a curiosidade, né? Formar para o novo, para tentar o espírito do novo, né? Tanto que eu acho que interessante, né, pensando aí também mais uma questão artística, que é difícil a gente separar Leonardo da Vinci como artista ou cientista, né? Uma figura que misturou esses dois elementos. Então, por meio do quadro do Rembrandt, eu quero reforçar que devemos sempre estimular o espírito curioso. É isso que eu prego para uma formação acadêmica, né, científica, ensinando, obviamente, os métodos, os caminhos, né, para se chegar às respostas, ética, os modos de validação e de explicação próprios da ciência, né, e divulgar isso para o maior número de pessoas possíveis. Então, é isso, como professor, pesquisador, eu procuro promover e espero estimular também o maior número de pessoas possíveis a partir desse projeto, a partir dessa fala e a partir desse contato. Abraço.